Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou apresentar para vocês um orçamento de PC Gamer com o valor aproximado de R$ 2.100. Vai ser o PC, como o título do vídeo já diz, onde o objetivo vai ser ter o máximo de desempenho com o valor de R$ 2.100. Acredito que vai ser sim um computador muito bom para a galera que está querendo iniciar aí no mundo de PC Gamer. E já adianto que esse computador vai ser capaz de rodar todos os jogos atuais, sem travamentos, sem lags. Claro que alguns jogos mais pesados você vai ter que diminuir um pouquinho dos gráficos, mas a maioria você vai rodar aí no médio de boa. Então chega de falar e vamos aos componentes utilizados para essa configuração. Segue aí! Para o processador, eu coloquei aí um FX 6300, acredito que é um ótimo processador nessa faixa de preço. Ele tem 6 núcleos, então aí jogos e programas que precisam de multicore, ele vai sair muito bem. A litografia dele é de 32 nanômetros e ele tem um clock de 3.5 GHz, mas tem um turbozinho aí para 4.0 que vai dar um up bem legal. O TDP dele é de apenas 95 watts, então aí qualquer placa-mãe mais básica de entrada vai suportar esse processador. E lembrando, o socket dele é o AM3+, então sua placa-mãe também tem que ter o socket compatível para o processador encaixar aí na placa-mãe. Lembrando que comprando o processador você não vai precisar de nenhuma dissipação extra, ele já vem com essa dissipaçãozinha que é básica, porém o suficiente aí para uma configuração como essa, que é um PC Gamer de entrada. E vocês também podem ver aí no slide que eu coloquei uma imagenzinha de um programa chamado CPU-Z aberto num PC que tem o FX 6300. Então aí dá para ver mais características. O CPU-Z é um programa que eu recomendo para todos os inscritos terem instalado aí nos seus PCs, porque ele vai te dar um resumo geral de toda a sua máquina. Vamos aos valores. Aqui no Brasil encontro esse processador aí por 380, esse valor é no boleto bancário. Lá nos Estados Unidos a gente encontra o mesmo processador por $105, ou lá em Portugal, que eu coloquei o preço em euro, no site PC Diga, achei ele por €112. Uma coisa que eu percebi é que, por um milagre, eu não sei o que está acontecendo, mas os processadores, eles em geral, têm um valor relativamente mais baixo do que os outros componentes aqui no Brasil. A placa-mãe para configuração, que para mim é a melhor em termos de processadores de entrada da linha FX, é uma Asus M5A78LMLX-BR, esse nome gigante, já até decorei essa porra. Eu tenho essa placa-mãe, então é experiência própria. Eu acho essa placa-mãe muito custo-benefício. Ela não vai ter nenhum recurso extra como o USB 3.0, mas ela te dá um suporte para montar um PC de entrada. E é isso que a gente está buscando aqui nesse computador, né? Então ela cai aí como uma luva. O formato dela é micro ATX, então ela vai caber em qualquer gabinete, menos, claro, nos mini TX. Lá no site da Asus está dizendo que ela suporta memórias com clock de até 1866 MHz com overclock. Eu atualmente utilizo uma de 1600 MHz e ela reconheceu de boa. Então creio que se você colocar uma de 1866, automaticamente a placa-mãe já vai reconhecer. E no caso, como ela tem 2 slots, você só vai poder colocar 16 GB de memória RAM no máximo, o que é até exagerado, né? 8 GB a gente sabe que atualmente é o suficiente para rodar os jogos. Na parte de trás não tem muito o que falar, vou deixar aí uma imagem dela. Temos somente 4 USBs 2.0, nada de USB 3.0. O restante são entradas padrões. Ela tem uma porta paralela aí que a gente nem vai usar, mas whatever, né? Não tem problema nenhum. Valor dela aqui no Brasil, R$230. Lá fora nos Estados Unidos a gente encontra essa placa-mãe por $54 e lá em Portugal por €53. Memória RAM escolhida para configuração, apenas um pente de 8 GB, modelinho da Kingston HyperX Fury. Essa memória estava em promoção, então eu aproveitei e coloquei ela. Ela tem um clock de 1600 MHz. Eu tinha a opção de colocar um Dual Channel, fazer aí 2 pentes de 4 GB, mas galera, o Dual Channel ele não vai trazer nenhum benefício final aí para os jogos, pelo menos eu já fiz testes e não mudou muita coisa nos frames. Além disso, comprar 2 pentes de 4 GB sairia mais caro, então a minha opção aí por apenas um pente de 8 GB. Essa memória é muito boa, ela tem dissipador, então a gente não tem muitos problemas quanto à temperatura. O valor dela aqui no Brasil, que eu achei, foi de R$265. Nos Estados Unidos a gente encontra por $45, muito barato, né, em relação ao preço aqui do Brasil. E lá em Portugal a gente encontra a mesma memória por €50. Então, cara, se você vai viajar para os Estados Unidos, compra lá porque memória RAM vale a pena. Também, né, o que não vale a pena comprar lá fora em relação aqui ao Brasil? Rapidamente falando sobre o HD,
A configuração vai levar apenas um HD da Seagate de 1TB Barracuda, padrãozão, vocês já conhecem aí, né? O valor dele aqui no Brasil, R$ 265, lá fora por $51 ou por 57 euros, arredondando aí. Placa de vídeo para configuração, eu coloquei uma GTX 750 Ti, acredito que não há custo-benefício melhor que esse, pelo menos nessa faixa de preço. Eu até pensei em colocar uma R7 370, mas o desempenho é bem parecido e a R7 370 tá bem mais cara. Então, como o tema do vídeo é custo-benefício, escolher a 750 Ti vai ser mais sensato. Quanto à marca, galera, não se preocupem muito, entre uma marca e outra não vai mudar tanto assim o desempenho. Eu coloquei uma Zotac porque ela estava mais barata em relação a EVGA, outros modelos assim de marcas mais conhecidas. Acredito justamente por ela ser daquele modelo mais básico, né? Mais parecida com o modelo de referência, só vai trocar aí a refrigeração, que é da Zotac. Mas se por um acaso você encontrar outros modelos de outras marcas com um valor aproximado, algo que não passe de R$50 de diferença, vai dar no mesmo na verdade. No caso desse modelo aqui, temos um clock base de 1033 MHz. Ela tem um turbozinho ali para 1111 MHz, 640 cores, que é padrão da GTX 750 Ti, essa característica aqui não vai mudar em relação à marca, 2 GB de memória GDDR5 com interface de 128 bits e o clock é de 5400 MHz. Para mim a característica mais importante aqui da NVIDIA GTX 750 Ti é o seu TDP, que é de apenas 60 watts. Isso quer dizer, cara, que uma fonte de 350 watts, que seja de boa qualidade, vai suportar ela tranquilamente. Para vocês terem uma noção, ela não tem nem aí o conector extra PCI Express. Então certamente uma placa de vídeo que consome bem pouco, e a NVIDIA tá de parabéns, conseguiu fazer um trabalho muito foda em relação ao consumo versus desempenho. Valor de mercado aqui no Brasil, R$650. Lá fora, né, a mesma placa de vídeo custa aí $130 ou 140 euros. Componente aí que tem bastante diferença e que com certeza é muito taxado pelo nosso governo filha da puta. Para a fonte, nesse caso, eu vou colocar uma Cooler Master GX2 de 400 watts, mas sintam-se à vontade, dá para alterar essa fonte aí para uma EVGA de 430 watts, ou uma CX 430, ou até mesmo uma PCIe Electro 430. Todas essas são de muito boa qualidade e certamente vão encaixar muito bem nesse PC. No caso dessa, ela tem uma potência rotulada, óbvio, de 400 watts, senão a fonte não se chamaria GX 400, né, porra? Fonte que tem eficiência acima de 80%, então ela leva aí o selo 80 Plus. Os conectores estão listados aqui embaixo, então se você quiser dar uma olhada aí, é só dar uma pausa no vídeo. E é uma fonte ideal para uma montagem mais básica, tem um cabeamento bem comprido, então aí você vai fazer um cable management legal. Lógico que tem alguns gabinetes que são maiores, né, e talvez os comprimentos desses cabos não sejam o suficiente, mas para o gabinete da configuração vai ser tudo sussa. O valor dela aqui no Brasil que eu achei foi de R$170. Eu não achei ela lá no exterior, então por isso eu coloquei o preço da CX 430 watts, que lá nos Estados Unidos custa apenas $40 e lá em Portugal um pouquinho mais caro, 52 euros. O gabinete para configuração, que é uma novidade, né, no mercado, é o Vinic VX Cyclone. O que me chamou a atenção nesse gabinete foi o seu design. É um pouquinho parecido com o NZXT Phantom 410, mas bem pouquinho parecido mesmo. Vai, pelo menos o estilo é parecido, beleza. Gabinete mid-tower com instalação de fonte na parte inferior, isso é bem importante aí para um PC gamer. No painel a gente encontra dois USBs 2.0, entrada e saída de áudio. A gente não tem também o USB 3.0, mas isso não vai fazer diferença, porque se tivesse, a nossa placa-mãe não tem aí o conector para o USB 3.0, então a menos que você colocasse um adaptador, você não ia poder utilizá-lo. Apesar de ser um gabinete básico, ele tem uma dimensão bem legal e dá para fazer um cable management legal. O fluxo de ar dele também é bacana, dá para colocar aí fãs na parte da frente, na parte do topo e na parte de trás. E eu vou fazer o seguinte, vou deixar um vídeo rolando aqui embaixo e o link para esse vídeo tá na descrição. É um vídeo da galera da R2 Computadores, parceirão aqui do canal. Então para quem quiser saber mais sobre esse gabinete, entra lá no canal deles, aproveita e se inscreve para dar uma força. O que mais chama atenção nesse gabinete é o seu valor, que é de apenas R$145, um gabinete bem baratinho aí. Vai competir diretamente com o Kogarachon. Apesar de eu achar o Kogarachon um pouquinho superior, esse aqui é um pouquinho mais barato e chama atenção também pelo seu design. Eu acho que a marca Vinic é brasileira, então eu não encontrei o valor dele fora do Brasil. Então o que eu fiz? Eu coloquei o preço que eu achei do Kogarachon, que é uma alternativa aí pra galera. E o valor do Kogarachon lá fora fica em $35 ou euros.
E esses foram os componentes utilizados na configuração. Aí nesse slide vocês encontram um resumo geral, uma listagem, né, de todas as peças utilizadas. Então bora dar aí uma opinião geral de como ficou a configuração. Acredito que por R$ 2.100 você não vai conseguir fazer uma configuração que tenha um desempenho melhor. Talvez você consiga se você diminuir aí o processador, mas é uma coisa que eu não recomendo muito porque os jogos atuais já estão pedindo mais desempenho por parte do processador. Pra galera que gosta de Intel, pode colocar aí um i3 de entrada e uma placa-mãe H81. A GTX 750 Ti, como eu já falei, é capaz de rodar aí a maioria dos jogos com boas taxas de frames e gráficos. Por exemplo, ela consegue rodar o Battlefield 4 em Full HD, tudo no Ultra, com uma taxa média ali de uns 45 frames. Então a bichinha, apesar do seu tamanho, é poderosa. O valor do computador ficou bem legal, R$ 2.100, apesar de que é em boleto bancário, né? Essa é a desvantagem, você vai ter que ter esse dinheiro. Esse PC montado ficaria na faixa de uns R$ 2.500 com todos os custos, né? Pra quem não sabe montar, ainda acredito que vale a pena. E eu coloquei também a soma geral dos valores lá no exterior. Nos Estados Unidos esse PC sai por $460 e lá em Portugal sai por 499 euros. Vamos botar 500, né? E é isso, galera, não se esqueçam aí de clicar no like para poder avaliar o vídeo. Deixem também os seus comentários, eles são importantíssimos para a gente continuar o canal. Eu anoto a maioria das sugestões de vocês no meu caderninho e a maioria dos vídeos saem dessas sugestões. Na descrição vocês encontram as minhas redes sociais, então segue lá o Twitter, tem a fanpage do canal, então você pode aí entrar em contato através de mensagem. E tem a página do Patreon do canal, onde você pode se transformar em um patrão, conseguir aí uma consultoria comigo e também estar apto a participar do PC do Patrão, que é um quadro bem legal. Um abraço a todos, espero que o vídeo realmente tenha ajudado algumas pessoas. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, porque os próprios inscritos podem estar respondendo as dúvidas que surgirem. É isso, um abraço a todos, tamo junto, galera, valeu e fui!